Então, nessas ações penais em conjunto aqui, 508.33.60, 508.33.51, 508.33.76, 508.32.58, 508.34.01, depoimento do senhor Valdomiro de Oliveira. Senhor Valdomiro, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade que o senhor tem também de falar no processo. Sim, senhor. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Senhor Valdomiro, o senhor pode me esclarecer sua relação com o senhor Alberto Youssef? A minha relação com o senhor Alberto Youssef foi documentos que a gente trabalhava, que ele me pedia para emitir documentos para ele poder receber comissões que ele tinha direito de alguns credores que deviam a ele. O senhor pode ser mais claro? Quando o senhor começou a trabalhar com ele? Foi mais ou menos final de 2009, 2010, 2009 mais ou menos. Eu vou pedir também para o senhor falar um pouco mais alto, porque tem várias pessoas na sala. Sim, senhor. Ao fundo também. 2009 e 2010. Precisamente mais 2009. Como ele chegou até o senhor? Através de a gente se conheceu informalmente e depois já passamos a conversar e foi onde surgiu essa oportunidade de que ele falou comigo. E que tipo de documento que o senhor assinava a pedido dele? Pelo menos o que eu fiquei sabendo, que ele me passava, é que ele tinha créditos para receber de algumas empreiteiras, de alguém que devia para ele, e ele precisava de documentos para poder ter esse dinheiro em ressarcimento. Ou seja, prestação de serviço que ele já tinha executado para alguém e que precisava de documentos para dar respaldo nisso. E o que eram esses documentos? Notas fiscais. Tinha contratos e notas fiscais. Primeiro eram os contratos, depois as notas fiscais. Mas por que ele mesmo não emitia isso? Acredito que porque ele não queria fazer ou no nome dele ou não tinha nenhuma empresa que pudesse fazer dele que ele queria fazer. Que empresas que o senhor, vamos dizer, permitiu que ele utilizasse para essa finalidade? MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI. Mais alguma? Não, nem mais nenhuma. E essas empresas, elas existiam de fato? Não existiam, eram simplesmente para que se fizesse os documentos que ele necessitava. Os serviços, então, nas notas, nos contratos, essas empresas mesmo não prestaram? Não fizeram nenhum serviço. E qual a explicação que ele deu para o senhor? Por que ele não fazia do jeito certo? Vamos colocar a explicação que ele me deu é que ele tinha dinheiro para receber de alguns clientes e ele não tinha como respaldar isso para ele poder receber dos seus clientes. Qual era o ganho que o senhor tinha nessa? Na verdade, aí existia assim, tinha inicialmente foi colocado como 14,5%, mas tinha impostos para reduzir, tinha a divisão do próprio Alberto e do próprio Toninho, Antônio Almeida Silva, que também ele era essa divisão. Quanto que o senhor ficava? Para falar para o senhor, porque existia época que era 1%, aconteceu época de 4%, 5%, não sei precisar exatamente no final quanto que dava. O senhor assinava por essas três empresas os contratos? Pela MO eu assinava porque eu estava no contrato social da MO, que originalmente ela foi constituída para eu poder realmente fazer alguns trabalhos normais. E os outros eu era procurador. E daí o senhor assinava também? Também. Depois que o senhor depois que o senhor Alberto Youssef foi preso, o que aconteceu? Bom, eu já não estava tendo contato com o Alberto há mais ou menos quase 1 ano e meio, 2 anos. Os contatos dele não eram assíduos comigo mais, era com outra pessoa. Com quem? Com Antônio Almeida Alves Silva. O senhor não continuou até a prisão dele disponibilizando essas empresas, MO, Rigidez, RCI? Não, senhor. Não ensinei. Com essas empresas o senhor atendeu só o senhor Alberto Youssef ou o senhor atendeu outras pessoas também? Só ele. Todas as empresas foram utilizadas única e exclusivamente para ele.
O dinheiro dessas notas fiscais, desses contratos, ia para a conta das empresas? Ia para a conta do Youssef. Ele mandava fazer transferência bancária, mandava levar em dinheiro. Isso era feito tudo para ele. Tá, mas ia primeiro, por exemplo, para contrato da MO Consultoria? Aí ia para a MO, e da MO é que era feita as transferências para o Alberto, ou levava em transferência bancária de TED, ou levava em dinheiro. O senhor levava em dinheiro? Levei muitas vezes. E transferência bancária? Transferência bancária era feita pelo senhor Antônio Almeida Alves, que cuidava da parte de emissão de notas, cuidava da parte financeira, do controle do dinheiro que entrava e para onde ia, e fazia toda a escrituração de imposto de renda, tudo que era parte tributária com a empresa era com o senhor Antônio. O senhor fez entregas em espécie também? Não, para ninguém, entreguei só para o Alberto. Para o Alberto. Entreguei. E o senhor entregava onde? Entregava como é que chama aquela rua ali? Renato Paes de Barros. E também tinha na São Gabriel. No processo tem pontualmente, tem esses contratos, notas fiscais, mas pontualmente tem alguns laudos. Tem aqui MO Consultoria, laudos estatísticos. São Paulo, 23 de maio, um laudo para o consórcio viário São Bernardo. Consultoria fiscal e trabalhista, 780 mil. Consta assinado pelo senhor. Vou mostrar aqui. Foi assinado por mim. Mas esse laudo é eu falso. eu não fiz nada, nem conheço essa empresa, nunca fui nessa empresa. E o senhor assinou isso aqui por qual motivo? Exatamente pelas coisas que o Alberto me pedia. Que ele tinha dinheiro para receber e precisava de documentação para poder se ressarcir de quem estava devendo para ele. Tem aqui notas fiscais que a empreiteira Rigidez emitiu, por exemplo, para a empresa Coesa Engenharia Limitada. Contrato também. É tudo a mesma coisa. Ou seja, contratos, tudo que tinha, no que me chegou ao meu conhecimento, esses créditos eram oriundos de comissões que ele tinha a receber. E a forma que ele tinha de receber era através das emissões de nota ou de contratos. Mas eu, no intermediário, eu só recebia a instrução para mandar fazer o faturamento, que era o seu Antônio que fazia, e o seu Antônio fazia as transferências bancárias que ele pedia. Tem um contrato da Coesa aqui com a MO Consultoria, contrato para prestar serviço de consultoria fiscal e trabalhista, conforme sua expertise, constante no objeto social. Isso aqui é falso também. É falso, não foi feito nada. Construtora OAS também, há notas fiscais e contratos. Exatamente. Construtora S, empreiteira Rigidez. Objeto projeto de contrato, prestação de serviço de consultoria técnica, elaboração de estudos de adequação do cronograma, recompor finalmente contrato junto a Gás Brasiliano. Falso também esse contrato? Sim, senhor. O senhor consta aqui nesse contrato assinado pelo senhor Denisvaldo. Quem que era o senhor Denisvaldo? Denisvaldo era uma primeira pessoa que entrou nesse contrato social, mas depois foi transferido para, se eu não me engano, Soraya. O Denisvaldo nem acabou participando de nada, não sei nessa época aí. A assinatura, embora diga que Denisvaldo, a assinatura na verdade é sua. Não fui eu que assinei, deve ter sido o Denisvaldo, não. As minhas assinaturas de tudo que eu fiz, eu assinei. Pois consta aqui um contrato, consultora OAS, empreiteira Rigidez. Prestação de serviço, consultoria técnica, recompor financeiramente o contrato junto à transportadora associada de gás, do gasoduto Pilar e Pojuca. O senhor prestou algum serviço nesse sentido? Não. O senhor tem conhecimento se o Alberto Youssef prestava algum serviço dessa natureza? Bem, na verdade, esse contrato foi assinado através de dar uma própria acordo com ele, com essas empresas aí. O senhor sabe se ele prestava algum serviço técnico para essas Diz ele empresas? que eles estavam devendo para ele, mas eu não sei se prestou serviço ou não. O senhor conhecia o senhor Paulo Roberto Costa? Não. Tem outros contratos aqui com a OAS, com a MO Consultoria. Isso tudo é falso, então? É tudo falso, excelência. Quem levava esses contratos para o senhor assinar?
Às vezes o Alberto me ligava para me ir buscar, ou alguém da própria empreiteira ou construtora pedia para me passar lá para pegar. Desses contratos da Coesa ou da construtora OAS, com quem que o senhor tinha contato nessas? Na OAS eu tinha contato com o Ricardo Briguilhol e uma vez conversei com o Matheus, eu não sei o sobrenome. E o contato foi em que sentido? A conversa foi em que sentido com essas duas Não, pessoas? simplesmente para eu exatamente buscar o documento que era para poder gerar o faturamento. E quando que foi isso aproximadamente? O senhor se recorda? Datas? E agora? Eu sei se foi entre 2010, 2011, não tenho precisão, mas existe, foi feito. O senhor foi assinar o contrato que estava lá, ou eles levaram o contrato para o senhor, ou o senhor levou o contrato? Não, eu fui buscar o contrato, entendeu? O contrato estava com eles? Estava com eles. Em nenhum momento, todos os contratos, eu não emiti nenhum contrato, os contratos já estavam todos prontos. A GFD Investimentos não era com o senhor Não, tinha não responsabilidade. tem nada a ver com essa empresa aí. Tem umas notas fiscais aqui, agora, Mendes Júnior, para empreiteira rigidez no processo. Nota aqui, por exemplo, de R$2.108.000, isso em 25/5/2012. É tudo a mesma coisa, Excelência. Aí tem um contrato também da Mendes Júnior com a empreiteira rigidez. Esse contrato, o senhor sabe me dizer que será falso, verdadeiro? A princípio, o que eu posso dizer ao senhor é a mesma coisa, ou seja, para mim eram comissões que alguém devia para o senhor Alberto. O senhor tinha contato com alguém da Mendes Júnior? Não, senhor. Esse contrato que tem nos autos aqui de 10 de agosto de 2011, consta o seu nome, o senhor assinando pela empreiteira. Sim. E depois tem lá Rogério Cunha de Oliveira e Ângelo Alves Mendes nesse contrato. O senhor teve contato com essas pessoas? Não. Da Mendes Júnior, o senhor não teve contato com ninguém? Não, senhor. Nunca foi levar contrato lá? Não. Galvão Engenharia. Tem vários contratos aqui com a MO Consultoria. Esses contratos também é a mesma natureza? Mesma natureza. São falsos, então? São falsos. Sempre se baseando de que alguém devia alguma coisa para o Alberto Youssef. E ele queria cobrar através desse tipo de atitude. Esses contratos da Galvão Engenharia, o senhor tinha contato com alguém da Galvão Engenharia? Para falar, eu não me lembro bem. Conversei acho que uma vez por telefone, mas não lembro qual é a pessoa, sinceramente não. Já faz bastante tempo. E como disse ao senhor, faz tempo que eu não me comunicava com o Alberto, há quase 1 ano e 8 meses que ele passou de trabalhar diretamente com o Toninho. Esse contrato consta aqui pela Galvão, o senhor Jean Alberto Lucher e o senhor Ayrton Medeiros Fonseca. O senhor chegou a conhecer? Não conheci. Na verdade, são vários contratos da Galvão com a MO Consultoria. Nenhum deles seria verdadeiro, então? Não, senhor. O senhor lembra a circunstância que o senhor assinou esses contratos com a Galvão Engenharia? Não, porque nenhum documento, eu simplesmente assinava, nem olhava o que estava escrito. Mas o senhor foi até a empresa ou os contratos foram Às até vezes o senhor? eu ia lá, exatamente como foi feito da outra empresa. Eu ia buscar o contrato, às vezes eu nem buscava, telefonava, aí o Alberto já tomava as providências e sabia o que ia fazer e deixar de fazer.
Na Galvão, o senhor se recorda de ter ido na empresa ou os contratos que foram até o senhor? Não entendi o que o senhor falou. Esses contratos da Galvão, o senhor foi até a empresa ou Fui buscar na empresa. Fui buscar alguns contratos lá. Chegou a falar com alguém lá? Não, peguei na recepção. Também tem os contratos aqui com a Engevix. O senhor se recorda de ter ido até a Engevix? Recordo. O senhor tratou com alguém da Engevix? Da Engevix, o que eu conheço, ou pelo menos conheci, mas sempre da mesma forma. Eu deixava o documento na portaria, mas eu conversei com 2 pessoas lá. Com quem? Uma é Luiz Carlos Alberô, uma coisa assim, e outro, Pereira Leite, que eu me lembro mais ou menos o nome. As 2 únicas pessoas que eu conversei. Consta aqui no processo um contrato de 1º de outubro de 2009, consórcio Reneste, do qual seria integrado pela Engevix, com a MO Consultoria. Consta aqui assinado pela MO Consultoria pelo senhor. Sim. Esse contrato, o senhor se recorda se era falso, verdadeiro? Para mim, do jeito que eu estou observando as coisas, é tudo falso. Porque nem eu não olhava o que estava escrito, só assinava. Depois tem um contrato da Engevix com a MO Consultoria. Não, desculpe, GFD aqui. O procedimento é o mesmo. O senhor chegou a conhecer os dirigentes lá da Engevix? Não, senhor. Ayrton Fonseca, Dario Galvão, Eduardo Galvão? Não, senhor. Contrato com a empreiteira Rigidez, consórcio integradora URC, com a Engevix, NIP, Niplan. Também seria falso esse contrato? Sim, senhor. Esse contrato, consórcio integradora URC, consta como assinante pelo consórcio integradora Carlos Eduardo Stracho Albeiro. O senhor chegou a conhecê-lo? Eu conheci. Oi? Conheci, sim. Conheci porque eu entregava a nota ou o contrato para ele. Esse contrato em particular, o senhor entregou para ele ou o senhor recebeu dele? Não. Primeiro ele fez o contrato, eu assinei, depois devolvi para ele. Foi feito... O senhor pode me descrever como isso aconteceu? O senhor foi até lá e... Fui até lá. O contrato estava pronto ou foi feito na hora? Não, estava pronto. E ele pediu para o senhor assinar? Sim. Era essa pessoa mesmo, o Carlos Albeiro? É. E ele explicou alguma coisa para o senhor sobre esse contrato? Não. Só que era um relacionamento com o Alberto Youssef, que era coisas que eu não tinha como... Mas ele disse isso? Ou o senhor que está afirmando? Não. Era tudo com o Alberto Youssef e ele falou isso. Quem falou isso? O Alberto Youssef ou o Albeiro? Não, o Albeiro. Das ações penais aqui, eu já indaguei algumas pessoas que o senhor conhecia. O senhor chegou a conhecer o Dalton Avancini? Não, senhor. Eduardo Leite? Não. João Ricardo Auler? Também não. Seriam da Camargo Correia, o senhor não conheceu? Não conheço. Nunca tive, nunca fui lá. Márcio Andrade Bonilho, o senhor conheceu? O senhor Márcio conheci. O senhor pode me descrever que circunstância o senhor conheceu ele? O Alberto Youssef me apresentou para ir lá na Sanco Cider, né? Isso. Para ir lá. Então eu fui através do próprio Alberto Youssef. Quando foi isso aproximadamente? E agora? Eu acredito que seja 2010, 2011. Eu sinceramente não me recordo a data. Mas para ir lá na Sanco Cider fazer o quê? O Alberto tinha comissionamento para receber da Sanco e pediu para eu ir lá para poder acertar contratos, essas coisas todas.
para ir lá para depois emitir o contrato para eles pagarem e fazer o pagamento para o Alberto. O senhor chegou a conversar com o senhor Bonilho Conversei uma vez. sobre esses contratos? Depois eu não tive mais relacionamento com ele. O senhor chegou a conhecer o Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC? Não, senhor. O senhor Jaime Alves de Oliveira Filho, que trabalhava com o senhor Alberto Seff, o senhor conheceu? Não, senhor. O senhor Adarico Negromonte Filho, Não, nem conheci. o senhor pode me escrever as circunstâncias? Ele estava no escritório do Alberto. E às vezes que eu ia lá, a gente acabava tomando um café, fazendo alguma coisa. Era só esse o meu relacionamento com ele. Ele trabalhava com o senhor Alberto Seff? Sim, O senhor sabe o que ele fazia? sei. O que Ele ia fazia? buscar dinheiro quando era sacado o dinheiro lá em Santana. Ele ia buscar dinheiro no escritório do Toninho, que era que às vezes não dava tempo e ele pegava lá. Então ele fazia essa ponte de pegar dinheiro no banco e levar para o Alberto. Ou para o Rafael, não sei para quem. O senhor mencionou já anteriormente da OAS. O senhor falou do Breguiroli e do Matheus, isso? Sim, senhor. O senhor conheceu o José Aldemário Pinheiro, Léo Pinheiro? Não, senhor. Não, Agenor Franklin Magalhães Medeiros? também não. Fernando Augusto Stremel Andrade? Não, senhor. João Alberto Lázari? Não, senhor. O senhor mencionou Breguiroli, o senhor conhecia? O senhor pode repetir lá que o senhor mencionou para mim? Eu, na verdade, eu ia lá para entregar contrato já pronto, para receber contrato, para depois mandar para a emissão de documentos que, novamente, dívidas que o Alberto e o CEF tinham para receber da OS. E o senhor encontrou ele uma vez, duas vezes, mas várias encontrei vezes? Como foi? Encontrei algumas vezes. E o senhor Matheus? O seu Matheus, eu conversei com ele uma vez só. E qual que era o assunto? Qual que Nada, era a só discussão? de cumprimentar, tomar um café, uma água, alguma coisa. Na OAS que o senhor encontrou ele? Ou no Não, foi na escritório OS. do Lavagem? Hã? Foi na OS. Mas o senhor tratou algum assunto com ele? Não, nenhum. Nenhum. Dessa outra empresa aqui, a Engevix, o senhor chegou a conhecer Luiz Roberto Pereira? Conheci. O senhor pode me descrever as circunstâncias? Simplesmente, sempre a mesma coisa. Fui lá simplesmente para alguma coisa que a Engevix devia e quem estava tratando disso era o Pereira. E, então era para mim pegar contrato, pegar o que precisava para poder fazer emissão de nota, para poder fazer pagamento para o Alberto. O senhor levou o contrato lá ou o senhor foi retirar o contrato de lá? Não, eu fui retirar. Eu não emiti contrato nenhum, nunca emiti contrato nenhum. E o senhor chegou a conversar com o senhor Luiz Roberto? Simplesmente de pegar o documento e levar, assinar, trazer de volta. Chegaram a falar do conteúdo do contrato? Não. Nunca, isso em nenhum momento eu li nada a seu respeito. Simplesmente assinava. Mas do senhor, ele sabia que o contrato era da relacionamento com o senhor Alberto Seff? O senhor Pereira Leite? Não, o Sabia. senhor Luiz Roberto Pereira. Claro que sabia. Ele Era através funcionou? dele que ele falava comigo. Olha, fala com o Alberto, que assim, eu não sei bem as coisas que eles combinavam. Está aqui o contrato, agora para aguardar o pagamento. O senhor Newton Prado Júnior, o senhor conheceu? Não conheci. O senhor Carlos Albeiro, o senhor mencionou? Sim. Também É a do mesma Engevix. coisa dele, só para pegar contrato e levar, e ele se cuidava depois de se entender com o seu Youssef. Mas o senhor tratava com o Luiz Roberto Pereira ou com o senhor Carlos Não, Albeiro? algumas vezes era um, outras vezes era outro. O senhor chegou a conhecer o Gerson de Mello Almada? Não, senhor. Que trabalhavam, segundo a acusação aqui, com Roberto Seff e o Nivaldo Quadrado, o senhor conheceu? Conheci. O que ele Conheci. fazia com o que ele fazia com o senhor Roberto? Eu, na verdade, ele ficava no escritório. Quer dizer, quando a gente ia lá, a mesa dele ficava logo na entrada. Então a gente conheceu, assim, das pessoas lá. Mas não tive nenhum relacionamento de coisa, a não ser desse tipo que eu estou falando para o senhor. O senhor Carlos Alberto Pereira da Costa? Eu conversava, que é da Engevix, Não, o Carlos Alberto trabalharia com o Alberto e o Roberto Cef. Seff.
Era um advogado, mas também é a mesma coisa, só de cumprimentos, não tinha nada com ele. Na outra ação penal aqui, o senhor João Procópio, o senhor conheceu? Conheci. Da mesma forma do que o Onivaldo. O senhor sabe o que ele fazia lá no Não, escritório? senhor. Não, senhor. O senhor Sérgio Cunha Mendes, o senhor conheceu? Não, senhor. Rogério Cunha de Oliveira. Também não. Ângelo Alves Mendes. Não, senhor. Alberto Elísio Vilaça Gomes. Não, senhor. José Humberto Cruvinel Rezende. Não, senhor. Da Mendes Júnior, o senhor não teve contato com ninguém? Não. Um aqui que é a segunda acusação, trabalhei com o senhor Alberto Cef, Antônio Carlos Fioravante Perucini, o senhor chegou a conhecer? Não conheci. O senhor Mário Lúcio de Oliveira. Também não. O senhor João de Teve Argolo. Não. Esse, na verdade, não trabalhei com o Alberto Cef, é uma acusação da UTC. O senhor conheceu? Não, ninguém da UTC, não conheci. Sandra Rafael Guimarães. Não, senhor. E o senhor assinava esses contratos falsos com essas empreiteiras, o senhor Alberto Cef? O senhor não tinha presença que isso, vamos dizer, era um crime que o senhor estava praticando? Na verdade, o que eu imaginava que valores que o Alberto tinha para receber de alguma coisa que ele prestou serviço. E do momento que ele estava intermediando isso, para mim eu achava que estava tudo bem. Se eu tivesse sonhado que era alguma coisa ilícita, eu jamais teria feito isso.